Olá, sejam bem-vindos à nossa live de domingo de estudo bíblico. Como vocês estão? Aqui esfriou, já tô até de blusa aqui pra gente estudar a Bíblia hoje, continuar o nosso estudo do livro de Daniel com a Maiara. Vocês estão me ouvindo bem? Contem aí para mim se estamos com o áudio bom, funcionando e tudo perfeito, certinho. Olha o Joel desde a Argentina. Seja bem-vindo, Joel. A Lívia tá chegando por aqui, a Thaís, o Igor, o Jeff. Gente, confirma pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Semana passada tá no nosso IGTV, tá bom? É só clicar lá e assistir. Oi, amiga. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bom por aí? Tudo bom? Tudo frio. E aí, tá friozinho? Tudo frio. A Cris está chegando por aqui, o Carlos está aqui dizendo que o áudio está ótimo, muito bom. Amiga, seja bem-vinda mais uma vez para o nosso estudo. Obrigada. Estou feliz de poder estar aqui mais uma vez. Eu também, estou feliz de estar aqui com você mais uma vez. Vamos começar a nossa transmissão lá no Facebook, a gente já volta a bater um papo, pode ser? Pode. Vamos lá. Vamos lá. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está assistindo essa live. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico do livro de Daniel com a Maiara. Maiara, bem-vinda, querida, de novo. Valeu, Li. Vamos então começar o nosso estudo de hoje. Antes da gente começar o estudo de hoje, amiga, vamos dar uma recapitulada aí para a galera o que foi que aconteceu nesse estudo da semana passada. Semana passada a gente começou por Daniel 1 e a gente falou sobre as questões históricas, do contexto, o que estava acontecendo na época desse estudo aqui. A gente conseguiu a muito custo terminar o capítulo 1. E estávamos super empolgadas, né, amiga? Estávamos. A gente achou que não ia dar conta, mas terminamos. Então hoje a gente está aqui para começar o nosso capítulo 2, tá bom? Se você perdeu o estudo da semana passada, quem está no Instagram, o nosso estudo está no IGTV, e quem está aqui no Facebook está na nossa área de vídeos, tá bom? Vamos lá orar para a gente começar, amiga? Vamos sim, Então, que o de hoje é bom. Vamos lá, vou orar então. Querido Deus, obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá, essa oportunidade que a gente tem aqui de repartir esse estudo com os nossos amigos, de aprendermos juntos, que o seu Santo Espírito nos ajude, nos ilumine, nos guie aqui, e que tudo que nós possamos estudar aqui seja conforme a sua vontade, seja aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda e que muitas pessoas possam ter esse conhecimento também através da gente. Que nós possamos levar a sua mensagem onde quer que a gente vá, de maneira clara, de maneira objetiva, para que as pessoas entendam e para que a gente possa compartilhar esse conhecimento do Senhor aí com todas as pessoas que estiverem nos acompanhando agora ou que acompanhem depois dessa live. São as bênçãos que nós lhe pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Amigos, depois a gente manda abraços para todo mundo. Olha, o Carlos está por aí, o Paulo chegou por aqui, a Cris chegou por aqui. Então, se você tiver alguma pergunta sobre o capítulo 2 do livro de Daniel, manda nessa caixinha de perguntas aqui embaixo, tá bom? Que às vezes no comentário a gente vai se empolgando aqui na leitura e às vezes perde o comentário de vocês, mas se mandar na caixinha, a gente com certeza vai ler. Amiga, vamos lá. Semana passada a gente leu o capítulo 1, a gente aprendeu várias coisas legais. E hoje a gente vai começar o capítulo 2. Exatamente. Vamos lá. O que a gente tem aí de curiosidade sobre o capítulo 2 do livro de Daniel que a gente muitas vezes não para prestar atenção? Eu sublinhei algumas coisas na minha Bíblia aqui que eu quero perguntar para você. Sério? Sublinhou? Bom, isso é bom. Mas de antemão, eu já quero dizer que o capítulo 2... depois de eu ler e reler, né, e fazer algumas outras leituras adicionais, eu descobri que tem uma beleza nele muito maior do que o que você já ouviu até hoje sobre o capítulo 2. E eu sei que para quem já estudou o capítulo 2 de Daniel, eu sei que para quem já ouviu sermões sobre o capítulo 2 de Daniel, sempre o foco está numa coisa, mas eu tirei um pouco o foco da coisa, que sempre está, e acabei prestando atenção em outras coisas assim que é o que dá base, que é o que explica o porquê do surgimento
da coisa mais famosa que existe dentro do livro de Daniel, né? Do capítulo 2, certo? Então eu queria hoje focar bastante no que vem antes, porque o que vem antes vai lançar luz para a gente entender o que veio depois, certo? Ótimo. Então eu acho que isso é um ponto importante para mencionar, né? Não tem a pressa, porque o capítulo 2 eu nem estou preocupado se termina ele hoje ou não, entendeu? Não terminaremos, já vamos avisar a galera. Gente, nós não estamos fazendo cada dia um capítulo, porque nós estamos fazendo um estudo bem de boa. Então, nós estamos lendo. Nós estamos lendo com vocês e tal. Se não vai dar tempo, a gente vai parar no verso que parar e na semana que vem a gente vai começar. Então, não se estressem, peguem a Bíblia de vocês e relaxem. Ok, é isso aí. Bora lá, amiga, vamos começar. Bora lá, então vamos começar a leitura aqui, né? Daniel 2, a partir do verso 1. E nós já vamos encontrar aqui uma semelhança entre o começo do capítulo 2 de Daniel com o começo do capítulo 1 de Daniel, porque são dois capítulos que começam trazendo para nós uma informação de data, né? Trazendo para nós um ano, né? Não tem o mês aqui, não tem o dia, mas tem o ano, né? Uhum. Então, no ano terceiro do reinado de Joaquim, aconteceu isso. Pá, isso. E aí o capítulo 1 diz o que aconteceu. E aqui começa assim, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, aconteceu o que nós vamos ler aqui. Uhum. E aí eu acho essa primeira parte da narrativa aqui muito, muito legal. E aí nós vamos ler para ver o que foi que aconteceu, ok? Então diz assim, né? No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Já aconteceu isso contigo, Liz? Já. Você acorda e fica, gente, mas espera aí, eu sonhei um negócio muito louco. E aí você começa a tentar encaixar os pedaços, sabe? Porque você não lembra o sonho inteiro, aí você começa a tentar encaixar um pedaço no outro. Certo. Então você concorda comigo? E aí eu vou acabar desconstruindo algumas coisas, porque essa sou eu. Não seria eu se eu não trouxesse alguns processos de desconstrução para poder ter uma reconstrução depois, certo? E se não fosse assim, amiga, eu nem seria sua amiga e nem te chamaria. Tá Brincadeira. Vendo? Coraçõezinhos. Coraçõezinhos. Vamos lá. Eu quero que você raciocina comigo e veja se tem lógica o que eu vou dizer aqui. Você concorda comigo que para alguma coisa te deixar totalmente perturbado, a ponto de você perder o sono, certo? É porque você sonhou com alguma coisa que mexeu muito com você. Sim. E você vai ter que concordar comigo que se você não se lembrasse daquilo que você tinha sonhado, você não iria ficar tão perturbado. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu sonho e eu me lembro do que eu sonhei, isso me perturba. Agora, se eu dormir, não sonhei, não lembro o que eu sonhei, paciência. Por que eu estou falando isso? Porque a vida inteira eu ouvi o seguinte: Nabucodonosor esqueceu o que sonhou. Só que eu fui ler direitinho o texto com bastante atenção. Não tem nenhum verso ali que deixe explícito que ele tenha se esquecido do que ele sonhou, entendeu? E aí no decorrer da leitura, você vai entender, eu espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, certo? Então a gente só tem essa informação. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir, certo? E aí diz assim o verso 2, né? Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, ou seja, quem que é essa turma toda aí? Esse pessoal, se você se lembrar do capítulo 1, era o pessoal que era preparado, era um pessoal treinado, passava por um processo de formação de 3 anos para serem capazes de trabalhar com adivinhação, até trabalhar com horóscopo, né? Ou seja, quando o rei tivesse alguma questão inquietante, que ele quisesse chegar a uma conclusão, é aí que ele mandava chamar essa elite dele preparada para poder ajudá-lo a resolver enigmas. Então, os caras que ele mandou chamar aqui era gente preparada. E é um negócio interessante. Não, e é um negócio interessante que a gente comentou isso na semana passada, até que a gente ensinou aí, entre aspas, para o pessoal que caldeus não era
Uma nacionalidade, né? Uma nacionalidade, um povo, né? E todo mundo pensava que caldeu era um povo e tal, e a gente comentou sobre isso. Mas o interessante é a gente falar sobre essa questão, porque para eles os sonhos eram coisas muito importantes na religiosidade daquele povo. Então, eles tinham Sim. essa galera para interpretar e para falar sobre isso, porque para eles o sonho comunicava algo que as divindades deles queriam que eles soubessem. Então, eu também, lendo e relendo, parei para pensar nesse detalhe que você falou. Eu até tinha sublinhado aqui. Ah, você sublinhou isso? Que bom. Porque assim, ele não é que ele esqueceu, mas de certa forma, ele estava aqui colocando à prova ali o pessoal que estava sendo chamado para fazer aquilo. A gente mais para frente vai ver que Daniel não estava ali e os amigos não estavam, porque igual você falou, ele chamou a elite da galera que fazia isso. Então, aí tem um detalhe que você mencionou. Se Daniel e os amigos dele, por que eles não estavam se eles foram levados para ser caldeus? Eu só chego a uma conclusão. O texto diz que aquilo aconteceu no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Ainda faltava 1 ano para Daniel e os amigos terminarem o processo de formação de caldeu. Então eles ainda não tinham se formado, por isso que eles não estavam lá, né? Exato. Só que aí, o que você mencionou umas coisas aí interessantes. Que você falou, que você grifou, e ele é realmente o que você falou, que dá a entender na leitura que ele está fazendo uma prova. E é muito esquisito ele querer testar os caras se ele não tivesse entendido o que ele sonhou. Porque senão não faria sentido, né? Não, nenhum. Pra que ele vai testar os caras? Porque ele vai dar a entender isso daí. Vamos lá. Certo. Então que bom que você. Acho que você pegou o ponto, né? Isso é legal. A gente não combinou. Não, nada. A gente nem se falou essa semana. A gente nem estuda junto, gente. A gente estudou aqui, ela lá e depois a gente junta. Vai. Então ele manda chamar os caras, né? Como a gente já leu aqui. E aí ele diz o seguinte: eu quero que vocês me ajudem, né? E me digam o que eu sonhei. Ou seja, interessante isso aqui, né? Aí diz assim: eles vieram, se apresentaram diante do rei. E ele, Nabucodonosor, lhes disse: eu tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Aí os caldeus, né, disseram ao rei em aramaico que o rei vive eternamente. Conte o sonho a esses seus servos e daremos a interpretação. Ou seja, eles não estão pedindo nada demais para o rei. Era o básico, era o normal, entendeu? Conta para nós o que você sonhou, porque nós fomos preparados para poder te ajudar nessa questão, né? Sim. Aí o Nabucodonosor, no verso 5, vira para eles e diz assim: uma coisa é certa. Se não me contarem sobre o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Ou seja, a sensação que dá quando lê até aqui é que ele está tão perturbado, ele está com medo de alguma coisa. E é alguma coisa que mexe muito com o ego dele, Nabucodonosor, que mexe muito com ele, Nabucodonosor, né? Com essa vontade, essa mania que ele tem de ser o centro das atenções. E é aquilo que você falou no começo. Dá a impressão do seguinte: se ele não lembrasse do sonho, de nada do sonho, ele não teria uma reação tão dessa assim, de dizer, não, vocês vão me dizer o sonho e a interpretação, senão vocês vão morrer todo mundo. Então, assim, ele foi completamente impactado com aquele sonho a ponto de ele colocá-los à prova e ainda sentenciar de morte todo mundo se não dessem o que ele queria. Porque a gente já viu no capítulo 1, no estudo passado, que Nabucodonosor era um cara que resolvia as coisas desse jeito. Ou era a vontade dele, ou morre. Tá Exatamente. Aí, o verso 6 ele diz assim: mas se vocês me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês vão receber de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Aí os caldeus, mais uma vez, sabe quando você está assim, é uma tentativa de você mostrar para a pessoa que o que a pessoa está pedindo para você é totalmente insano, não faz sentido. Estavam tentando enrolar ele. Não, os caras não estavam tentando enrolar na boca.
era isso que eles estavam querendo dizer. Eles viram para Nabucodonosor e falaram assim, olha, rei, tudo bem, a gente quer te ajudar, mas me ajuda a te ajudar, por favor. Porque a gente quer dizer, quer te ajudar, mas não tá. Você quer que a gente conte o sonho, mas faz o seguinte, conta o que você sonhou a esses seus servos e nós lhe daremos a interpretação. Aí o verso 8 diz, então o rei respondeu, bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Ou seja, a sensação que dá é que Nabucodonosor está com medo aqui, sabe de perder o quê? De perder o trono. Porque as palavras que ele usa aqui, o tom, é como se pessoas estivessem conspirando contra ele. Não, é como se uma grande conspiração estivesse acontecendo. E o próprio fato dele querer que eles contem o sonho e a interpretação, que é algo meio fora do normal para eles ali, que estavam acostumados com esse trabalho, com esse ofício deles ali, é algo que coloca a prova do tipo assim, eu sei o que eu sonhei. E é algo sério. É algo que me tirou o sono. É um negócio que eu sei que é grande. E eu quero ver se vocês vão, entendeu? Se vocês estão de brincadeira comigo. Até ele fala que eu tô falando sério quando eu digo isso. Ou seja, ele tá enfatizando ali, gente, isso aqui é sério. E eu quero saber se estão me enrolando ou não. E se vão ter coragem de me dizer ou não aquilo que realmente quer dizer esse sonho. Que eu quero ver quem vai ser o cara que vai ter coragem de me dizer o que realmente tem a ver esse sonho. Porque imagina o cara chegar para dizer, no fundo ele acho que já sabia meio o que era, assim, o que ele tinha sonhado era algo grave. Então, do tipo assim, quem que vai ter coragem de chegar para mim e falar que eu vou perder esse trono? Que vão tirar o trono de mim. Que isso vai acontecer. Exato. Só que aí os caldeus viraram para o rei e falaram, ó, o negócio é o seguinte, o que o senhor está pedindo, diz o verso 10, não existe nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior que fosse, por maior que tivesse sido, nunca houve, mais poderoso que fosse, que tenha exigido coisa semelhante de um mago, encantador ou caldeu. Ou seja, aquele pedido de você diz o que eu sonhei e o que isso significa, isso era inédito. Dizer para o rei o que significava não era inédito. Mas dizer para o rei o que ele tinha sonhado e o que aquilo significava, aquilo era inédito. E aí eles foram sinceros. Eu não acho que os caldeus estavam enrolando ele aqui, não. Porque os caldeus podiam ter inventado qualquer coisa. Por que eles não inventaram qualquer coisa? Isso, para mim, é uma evidência que eles sabiam que Nabucodonosor sabia o que tinha sonhado. Porque se assim fosse, se Nabucodonosor tivesse esquecido, meu amigo, se a minha cabeça tá a prêmio, eu invento qualquer história. Improvisa na hora, inventa uma história e bola pra Entendeu? frente. E não foi o que aconteceu aqui. Por que eles não inventaram nenhuma história? Se tinha esquecido, eles podiam ter inventado qualquer coisa. Sim. E não foi isso que aconteceu. Entendeu? Não foi isso que aconteceu. Aí eles foram sinceros com eles. Falaram, olha, isso que o senhor está exigindo de nós aí é difícil e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses. E estes não moram entre os mortais. Aí, o verso 12, o bicho pegou, né? Que diz que, ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Todos. Isso você percebe, mais uma vez, o texto bíblico trazendo aí uma característica da personalidade de Nabucodonosor, que era uma personalidade difícil. Sim. Muito, muito, muito difícil. Entendeu? E aí o verso 13 diz, saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Só que aí nesse meio todo aí foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Sim. Estranho, né? Porque eles ainda estavam no processo de formação, eles nem tinham terminado a formação acadêmica deles ainda, eles estavam lá no meio Sim. Estava lá no meio do bolo. Aí o verso 14 diz assim, que Daniel estava lá, de boa, sossegado, né? Quando chegou lá na porta da casa dele, o Arioque, diz o verso 14, que era o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia.
Só que aí o texto diz que com cautela e prudência o Daniel foi falar com Arioque para saber o que estava acontecendo. Aí Uhum. Daniel perguntou a Arioque, né, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel, ou seja, Arioque tinha explicado tudo, né, que o rei tinha tido um Uhum. sonho, não queria contar o sonho, estava testando os magos, estava bravo, estava soltando, né, fogo pelas ventas, cuspindo marimbondo, ele contou tudo para o Daniel. E o texto diz que Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. É muito interessante. Ele não fala aqui que ele ia Eu, contar o sonho, né? e eu achei interessante, eu achei muito interessante que você comentou essa característica de personalidade do Nabucodonosor, porque o que eu grifei aqui para gente conversar junto são aquela questão que a gente conversou desde o estudo 1, que a Bíblia ela traz alguns detalhes que eles não estão ali por acaso. Né? Isso aí. Todos os detalhes da narrativa estão ali por um motivo. E aí eu sublinhei algumas coisinhas aqui, ó, com relação a Daniel. A gente falou sobre a personalidade de Nabucodonosor. Ele não é o fato só de Nabucodonosor ser um grande rei com poder para fazer o que quisesse. Ele, além de ter o poder de matar, de fazer o que queria, ele era um cara muito genioso que, aliado ao poder que ele tinha, fazia dele um cara completamente tirano. E aí você vê, em paralelo, a Bíblia colocando características pessoais de Daniel aqui, para a gente entender que, Daniel tá aqui no verso 14, quando ele vai falar com Arioque, e lá no capítulo 1, quando ele vai falar também com o chefe dos copeiros, também tem alguns detalhes sobre a personalidade dele que a gente falou semana passada. Mas a de hoje tá aqui, ó, dirigiu-se a ele com sabedoria e prudência. E aí depois, no final do verso 16, ele diz assim, ó, Daniel foi ver o rei imediatamente e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Pensa o seguinte comigo, Daniel era um cara prudente, um cara sábio, um cara que falava tranquilo, ele não era arrogante, ele não era, como a gente viu na semana passada, ele não chegou com arrogância nem no chefe dos copeiros para dizer, olha aqui, essa comida aqui não é o que eu estou acostumado a comer, não. E eu não vou comer isso aqui. Lá no meu país, eu não como isso porque Deus não deixa. Então, eu não vou comer. Ele não fez isso. E aqui, ele também não fez isso. Ele chega, pergunta com sabedoria e prudência para conseguir uma abertura. Quando ele consegue essa abertura, ele vai falar com o rei, que não é um cara fácil. E aí, ele foi pedir mais tempo para o rei para comunicar o significado do sonho. E o rei permite que ele tenha esse tempo, porque aqui no verso 17 diz que em seguida Daniel voltou para casa para contar para os amigos, para eles orarem e receberem a resposta de Deus. Então perceba os detalhes da narrativa, desde lá do capítulo 1, contando como era Daniel, como Daniel lidava com os outros, mostrava de certa forma para Nabucodonosor que ele sabia o que ele estava fazendo. Então, em paralelo com a galera dos astrólogos aqui, né, dos caldeus que estavam ali naquela, né, e tal, não transmitiram muita segurança, de certa forma Daniel transmitiu uma segurança para o rei. Porque ele deixou ele voltar e deixou ele ter um tempo para orar, para receber a resposta do sonho. É que Nabucodonosor também, você sabe, todo mundo que é muito explosivo, impulsivo, explosivo, depois que dá o boom e que ele volta ao normal, né? É igual leite, sabe? Quando vai fervendo. Quando derrama de uma vez, Mas ele podia também, tipo assim, ele pode até ter passado um pouco da raiva dele. Mas ele podia também ter dito assim, ele podia ter dito também assim, menino, você nem é ninguém, você é um estudante aqui. Quem é você? Você tá achando que eu chamei os caras aqui que são seus professores na faculdade e para te falar, para eles virem me falar aqui o que é o sonho, daí vem você que nem se formou ainda e quer vir me dizer o que significa isso? E quer mais tempo para ir lá para orar? Podia ter dito. Podia ter mandado matar Daniel na hora ali também. Podia um monte de coisa podia ter acontecido. Mas não foi o que aconteceu, né? Não foi. O texto diz que ele foi para casa e o mais interessante é que os amigos dele não estavam sabendo do negócio. Os amigos dele ficaram sabendo quando ele chegou em casa.
né? Pode ser que quando Arioque foi até lá para buscar, para matar, né? Ananias, Misael e Azarias o estivessem. Pode ser que não, porque Sim. o texto dá a entender que eles ficaram sabendo do que tinha acontecido pela boca de Daniel, né? No verso 17. E aí, eles foram juntos pedir a Deus misericórdia, né? Sobre aquele mistério, diz o verso 18, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Interessante que a misericórdia que eles pedem não é só para eles, né? Sim. Era para todos os demais, né? Aí o verso 19 diz que o mistério foi revelado a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E aí ele vai falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia, e diz que Daniel entra, né, na presença dele, de Arioque, e lhe diz, né, não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Né? Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse, achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. Interessante que a palavra, né, interpretação, se repete demais aqui. Né? Ele tinha pedido duas coisas. Né? Daniel se propôs, ó, eu estou levando uma resposta para você. É a interpretação, né? Estou te levando essa resposta. Aí o rei olha para Daniel no verso 26 e diz assim, você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Aí Daniel responde para ele assim, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Ou seja, a mesma resposta que os magos, os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros tinham dado para Nabucodonosor, Daniel deu também. Daniel falou para ele a mesma coisa que os caras falaram. Os caras falaram para ele assim, ó, o que você pede de nós, que te conte o sonho e a interpretação, nenhum ser humano vai poder te dar essa resposta. Sim. Então Daniel entra na presença do rei e fala a mesma coisa. O que você está pedindo, nenhum ser humano pode te dar. Eu acho isso muito interessante, porque a resposta que ele deu foi a mesma que os caras deram, né? Só que aí ele diz o seguinte, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são esses. E aí ele vai começar a contar o sonho para Nabucodonosor. Então a gente já sabe, pelo que Daniel informa, que aquilo que Nabucodonosor viu no sonho, que nós ainda não sabemos, porque o texto ainda não revelou para nós o que foi, né? E eu acho sempre interessante a gente tentar ir para o texto bíblico como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos lendo esse texto. Sim. Né? Porque se a gente já vai com as nossas impressões, as nossas convicções e as nossas certezas, a gente não presta atenção no que o próprio texto tem para informar para a gente. E às vezes passa despercebido algum detalhe que você, por achar que já sabe, que já leu, que já viu, que já estudou 1000 vezes, você passa pelo texto e às vezes não capta algum detalhezinho novo, alguma coisa que você poderia extrair dessa leitura, né? Exatamente. Então aqui ele vai começar a contar. E a gente já sabe que é um sonho que mexe com um tempo que vai para frente de Nabucodonosor, com um tempo que vai para frente do próprio Daniel, né? É um tempo que na Bíblia é chamado aqui de últimos dias, o que vai acontecer nos últimos dias. E aí ele conta para o rei, né? No verso 29 ele diz assim, quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Ou seja, né, a gente está aqui para tentar te ajudar, a gente não está aqui para conspirar contra você, a gente não está aqui para nada disso, a gente né, está aqui para tentar te ajudar.
Sim. E aí ele diz, né, no 31, o Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé bem na sua frente e a aparência dela era terrível. Então, Nabucodonosor ele sonha com uma estátua, né? Essa é a informação que Daniel traz. E é uma estátua em figura humana, porque ela tem cabeça, tronco e membros, né? Nossa, lembrei disso aí da época da escola. A musiquinha. Tinha uma musiquinha dessa. Sim, né? Então é uma estátua em figura humana. Se você estudar um pouquinho agora, saindo um pouquinho do contexto bíblico, indo para o contexto cultural, quando alguém sonhava, né, com uma estátua em figura humana, na tradição babilônica lá, na tradição do Antigo Oriente Próximo, uma estátua em figura humana representava o destino das nações, o destino do mundo. Uma estátua dividida em 4 partes, ou seja, com 4 tipos de metais diferentes, representava ali as dimensões que são na Bíblia são chamadas de 4 cantos da Terra, né? Mas são as dimensões da Terra, mostrando que o sonho que tinha sido dado para Nabucodonosor era algo que envolvia um âmbito mundial. Não era uma coisa apenas que envolvia ele, Nabucodonosor, ou o reino dele da Babilônia, mas era algo que envolvia o mundo como um todo. E então, agora, por exemplo, pense, Sim. Olha que importante isso que você falou. Porque se na tradição babilônica havia esse costume de que o sonho com uma forma humana significava isso, e aí os sonhos eram formas como os deuses se comunicavam com eles segundo a tradição deles, agora junta tudo isso numa coisa só, o homem teve um sonho, no sonho tinha a estátua, na estátua tinha 4 elementos, e ele ficou desesperado porque para ele, na tradição dele, aquilo tinha um significado muito grande. Então veja o quanto isso que você está dizendo é importante para a gente entender que realmente ele não esqueceu do sonho. Não. Ele tinha consciência de que era uma coisa grave, era um negócio grande, entendeu? Por isso que ele estava tão assim... Atordoado. Exatamente. E Deus usou exatamente esse tipo de figura né, e esse tipo de sonho para comunicar-se com ele, porque ele sabia que assim ele ia levar a sério o que ele estava querendo mostrar para ele, né? Ele ia conseguir chamar a atenção de Nabucodonosor. Ia conseguir chamar a atenção, né? Exatamente. E aí, o interessante, por que quanto mais eu vou lendo, eu vou entendendo que o texto dá a entender que ele não tinha esquecido? Porque é o seguinte, quando Daniel começa a falar, ele fala assim, ó, a cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro e em parte de barro. E enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio das mãos humanas, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os despedaçou, né? O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra atingiu a estátua, se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então, assim, se ele desde o começo tivesse falado para os magos o seguinte, eu sonhei com uma estátua em forma humana. Ele não precisava nem trazer o resto dos elementos. Aqueles encantadores, astrólogos, feiticeiros, caldeus, eles saberiam dizer para o rei o seguinte, olha, então o que o senhor sonhou tem a ver com o destino do mundo. Sim, porque eles sabiam que uma forma humana ali representava esse tipo de coisa. Sim, já fazia parte da tradição antiga ali no Antigo Oriente Próximo, daquelas religiões. Sim. Sonhos com estátua em figura humana representarem o destino das nações, do mundo. Ele podia até não se lembrar de todos os detalhes, mas se ele tivesse lembrado desse... E aí, o que assusta muito ele é porque Daniel vai dizer para ele assim, ó, este é o sonho e também a sua interpretação. Nós diremos ao rei, porque agora Daniel só tinha falado o sonho, né? Sim. Agora vem o que significa. E ele diz assim, ó, este é o sonho. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem.
e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó Rei, representa a cabeça de ouro. Só que depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra, e um quarto reino será forte como ferro, né? Enfim. Então, por que ele estava tão perturbado? Pelo menos no entendimento que eu tive da leitura do capítulo. Ele estava perturbado porque, peraí, meu trono vai passar? Eu vou perder o trono? Como assim eu vou perder o trono? Estão conspirando contra mim. Estou conspirando. E aí você vê a reação. A sensação que eu tenho ali, quando eu li esse capítulo de Daniel, assim, bem devagarzinho, eu tive algumas sensações, né? E a primeira é que, para mim, quando ele chama os caras, né? Lá, os caldeus, os astrólogos, os magos, feiticeiros. Sabe quando você entende, pelo menos a essência de alguma coisa? Você sabe que aquilo é uma repreensão a você. Só que você fica perguntando para as pessoas até encontrar alguém que te apoie. Até encontrar alguém que chegue e você bata no teu ombro e fala assim, ó, fica calmo, porque não é nada disso que você está pensando, não. Você se enganou. Então, o fato dos caras não saberem, por exemplo, dizer para Nabucodonosor que Nabucodonosor sonha, na cabeça perturbada de Nabucodonosor é o seguinte, já está todo mundo sabendo, se me avisaram em sonho que eu vou perder o trono, eu vou perder o reino, porque tem alguém conspirando, agora eu vou descobrir quem é que está conspirando contra mim, eu vou reunir todo mundo aqui, e quem estiver conspirando contra mim eu vou mandar matar. E o próprio fato deles dizerem que não sabiam de nada pode ter provocado a ira dele mais ainda, do tipo, eles sabem sim, mas eles não conspirando, querem contar porque eles estão no meio da conspiração que está tentando tirar o meu trono. Porque até então ele entendeu mais ou menos que o sonho significava isso, mas ele não sabia quando. Ele não tinha ideia de datas e de períodos. Aí sabe o que é interessante? É naquela fala que a gente já leu aqui. Vocês estão mentindo para mim. Vocês se reuniram antes de vir até aqui e combinaram palavras mentirosas. Vocês estão mentindo para mim. Vocês estão mentindo para mim. Agora, tem um negócio aqui, Lígia, que é lindo que está aqui. Porque, olha, veja bem. O verso 37 diz assim, né? O Senhor, ó Rei, que é Rei de Reis. Olha que negócio lindo. A quem Deus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó Rei. Isso aqui não te lembra nenhuma outra passagem da Bíblia, não? Que passagem que você se lembra quando você lê isso aqui? O que eu estava pensando aqui, só fazendo um parênteses, quando eu li isso daqui, eu pensei assim, eu falei, gente, é impressionante como, aqui um pouquinho antes também, quando está no verso, cadê, aqui é o 28, deixa eu ver, aqui no 30, Daniel também faz questão de demonstrar para ele que Deus se importa em dizer para ele o significado, que se importa que ele saiba, se importa em revelar para ele, porque ele é uma pessoa que faz parte do plano. Entendeu? Cara, ele fazia parte dos planos de Deus, cara. Do plano de Deus. Aí aqui no verso 30, ele diz assim, ó, e eu sei o segredo do seu sonho, não porque eu sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava no seu coração. Olha, eu fico emocionada quando eu leio esse texto aqui. Eu não sei se você lembrou disso, mas isso aqui lembra da aliança que Deus faz com Adão lá no Éden. Eu lembrei disso Lígia, também. É a mesma sequência de palavras. Deus confere a Adão o reino, o poder, a glória, para que ele fizesse o quê? Gênesis 1, 26, 27, né? Para que ele dominasse sobre os animais da terra, as aves do céu. Exato. Dominará os peixes, as aves do céu, os animais domésticos e sobre os animais que estejam pelo chão. Assim, Deus criou, a imagem de Deus os criou, então Deus abençoou. Então, assim, lembra muito essa passagem e é algo impressionante que Nabucodonosor faz parte dos planos. Pois é. Né? E assim, sabe o que dá a entender aqui? É o seguinte, tem uma passagem lá em Jeremias que Deus chama de Nabucodonosor o meu servo. Tem. Eu até ele queria. Você marcou?
Ah, você tem ela aí? Tem. Cara, ele chama Nabucodonosor de meu servo, porque ele queria que Nabucodonosor fosse o servo dele. E que forma que Nabucodonosor seria o servo dele? Servindo aos outros. Uhum. Já que ele era o soberano já que ele era o rei dos reis naquela época, Deus queria estabelecer com Nabucodonosor a mesma aliança que ele fez com Adão lá no Éden. Uhum. É assim, Babilônia sempre foi símbolo de oposição a Deus. Você vê isso em Gênesis, capítulo 11, dos versos 1 a 9. Babilônia sempre foi símbolo de oposição a Deus. Então Deus permite que o povo dele seja levado para Babilônia primeiro, para que Babilônia pudesse entender o que é o reino de Deus. Então ele leva alguns representantes do reino dele para dentro de Babilônia. Sim. Para mostrar que Deus ele trabalha com os humildes. Ele não precisa dos poderosos da terra. Ele trabalha com os humildes. Mas Deus estava chegando para Nabucodonosor e falou assim: eu quero, filho, ouve eu aqui, ó, eu quero que você seja o meu novo Adão. Ó, eu achei o verso que você queria. Que eu marquei com o post-it aqui, ó. Ele está em Jeremias 25, verso 8. E diz assim, okay. agora o Senhor dos Exércitos diz, porque não me escutaram, reunirei todos os exércitos do norte sob o comando de meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí ele continua contando sobre a questão da destruição. Mas essa é só uma das passagens em que ele fala meu servo Nabucodonosor. Pois é. Porque aqui ele continua contando do que vai acontecer com Babilônia, mas ele fala meu servo Nabucodonosor. Então, assim, eu fiquei de cara quando eu li isso. Eu falei, olha, Deus ele queria estabelecer uma aliança com Nabucodonosor. Ele queria transformar Nabucodonosor no seu representante na terra. Ele fazia questão de ser a encarnação, né? A personificação de Nabu, que era um deus babilônico, Marduk, né? Deus falou para ele assim, não, esses não, eu queria que você fosse o meu representante mesmo. E aí ele vem num sonho para mostrar isso para Nabucodonosor. Para mostrar que soberano sobre a terra só existe um, que é ele. Sim. Porque é ele quem estabelece os tempos, é ele quem estabelece rei, estabelece as nações, põe rei, tira rei. É ele que entrega o poder, o domínio, a força e a glória. E aí quando eu tava... E aparentemente, depois ali mais um pouquinho para frente, ele acaba tendo uma reação meio diferente, né? Que a gente não, assim, as pessoas não esperariam talvez que Nabucodonosor se curvasse. Sim. Então, assim, depois que ele ouve isso, né? Ele fica calmo, tá tranquilo, né? O mais interessante é que o capítulo 2 não faz o menor... Daniel não fez a menor... Não é que Daniel não fez a menor questão. Não foi revelado para Daniel quem era o segundo reino ali. Nem quem era o terceiro reino, nem quem era o quarto reino. Só as características desses reinos foram dadas. Então eu acho assim, vamos ler o texto na pegada e acompanhar o crescimento do texto junto com Daniel. Sim. Entendeu? Daniel ainda não tem ideia do restante. A gente vai ver lá no capítulo 5, quando Daniel recebe a informação dos medo-persas e tal. Até então, são eles. Pois é. Exato. Então, assim, porque a parte mais importante aqui, para mim, do capítulo 2, não é nem o que o sonho significa, tá? A parte mais alta para mim aqui do capítulo 2 é o seguinte. Deus quis fazer uma aliança com um rei pagão. Exato. Ele quis invadir Babilônia para mostrar que o único reino que dura para sempre é o reino dele. Sabe? E quando eu olhei isso, eu falei, gente, que lindo. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Não faz. E aí eu fiquei assim, nossa. Mesmo Nabucodonosor sendo, vamos lá, genioso, irascível, intempestivo, mimado, egocêntrico, o que mais? Tudo que há de bom. Apesar disso, Deus queria fazer uma aliança com ele. Exato. E Deus queria fazer uma aliança dele com ele. ser assim, eu achei muito interessante isso também, apesar dele ser assim, apesar de tudo que aconteceu, ele entendeu o que Deus tinha dito.
ele entendeu até melhor do que muitos dos reis que a gente viu no capítulo 1 na semana passada, muitos dos reis que serviam ao Deus de Israel, quando chegava o profeta na porta do cara para dizer o que Deus queria dizer, a pessoa reagia completamente diferente. E ele era um cara, teoricamente, de fora, né? Que foi chamado ali para receber uma notícia, e ele reage completamente diferente, ao ponto de, cara, eu até sublinhei, porque o verso 46 é muito surreal, você imaginar o rei Nabucodonosor se curvando, porque ele é tudo isso que você acabou de dizer aí, e muito mais, e muito pior, e o cara se curvou e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel, e disse, verdadeiramente o seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. Você imagina Nabucodonosor com toda aquela pompa, com toda aquela coisa, com todas essas características pessoais, chegar no nível de se ajoelhar e dizer isso? Olha, um negócio que é interessante ali no texto é o seguinte, ele não reconhece a unicidade desse Deus. Sim. Ok? Porém, ele já considera esse Deus um Deus dos deuses. Claro, né? Antes ele não reconhecia nada. Como nada. Agora, pelo menos, ele já inclui esse Deus como sendo um Deus dos deuses. Exato. Né? E se lança, né? E aparentemente o louva ali, né? Um princípio de louvor, né? Ele começa a entender o que é, eu acho. Sabe quando a pessoa começa a ter um start, assim? Foi o start de Nabucodonosor. Não foi uma conversão, não foi esses, né? Não foi isso. Mas ainda foi não. o start para despertá-lo para que, opa, peraí, esse Deus existe. Porque esse menino veio aqui, fez o que fez, e eu tenho que reconhecê-lo de alguma forma de que ele existe. Né? Foi isso, assim, um reconhecimento, ainda não é algo que a gente, nossa, Nabucodonosor se rendeu aos pés do Senhor. Mas, não, ainda não. Mas foi o começo. Então, assim, foi o começo de uma história. E, assim, quantas lições que a gente não pode extrair desse capítulo? A gente achou que não ia terminar o capítulo e acabou terminando ele, querendo ou não. Olha, a gente está muito profissional. Então, assim, para mim, o mais belo do capítulo é... O personagem central desse capítulo, definitivamente, não é Daniel, não é Nabucodonosor. Mais uma vez, o personagem central aí é o próprio Deus, que aparece, né, na vida de Nabucodonosor para poder trazer transformação para Nabucodonosor. Era um Deus que mostrou para Nabucodonosor o seguinte: você achou que você tinha me vencido porque trouxe para cá os utensílios da minha casa. Só que o que você não sabia é que eu vim junto com eles. Ao passo que eu os entreguei nas tuas mãos e entreguei os utensílios da minha casa nas tuas mãos, eu também me entreguei para vir com eles. Né? Então, assim, e ele quer fazer aliança com Nabucodonosor, cara. Então, assim, eu olho, mano, se você é alguém, agora falando, né, pra nós. Você que é orgulhoso, você que é arrogante, você que é presunçoso, né? Você que é egocêntrico, você que gosta de ser o centro das atenções, que gosta de impor a sua vontade sobre as pessoas, que fica irado com constância, intolerante, opressor. Meu amigo, tem esperança pra você. Porque o mesmo Deus que agiu na vida de Nabucodonosor, querendo tornar Nabucodonosor um novo Adão na face da terra, porque a aliança que ele quis fazer com Nabucodonosor era a mesma que ele fez com Adão no Éden, é o mesmo Deus que quer fazer a mesma aliança com a gente. E é interessante a gente pensar o amor de Deus pela pessoa, pelo fato dele escolher revelar uma situação na linguagem que você vai entender. Deus usou as pessoas ao redor para poder ajudá-lo, e é o início de um processo. Então, muitas vezes a gente é intolerante ao pensar que todo mundo passa pelo mesmo processo para conhecer Deus. Né? Não. A gente acha que, não, porque tá demorando, não, porque fulano não tá percebendo, não, porque eu tô... Gente, tudo é um processo, tudo tem a ver com a criação, a cultura, com que a pessoa entende sobre Deus e tudo. E é impressionante como Deus, ele cuida dos detalhes para que Nabucodonosor consiga entender na linguagem dele
o que ele estava querendo fazer ali. Mas não foi na linguagem do povo hebreu, de Daniel, de quem já estava acostumado com ele, de quem nasceu, entre aspas, na igreja. Foi na linguagem que Nabucodonosor ia conseguir entender para dar esse start de transformação, esse start de, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Aí, Oli, eu me lembro dessa circunstância, né? Eu me lembro de um outro texto do Antigo Testamento, que é o que está, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, que é quando Deus faz uma visitinha lá para Abraão. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 12, o texto diz assim: Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Interessante que Deus antecipa uma coisa para Abrão que Abrão nem tinha descendência ainda, quando Deus já antecipou isso aqui para ele. Mas ele diz o seguinte no 14: Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não se encheu ainda. Então por que Deus ia permitir o cativeiro egípcio na vida do povo dele? Para que os pagãos do Egito e também daquelas regiões ali pudessem ter o conhecimento dele, Deus. Por quê? Porque lá no meio do Egito Deus ia manifestar a sua glória. Sim. Por que Deus permitiu que aqueles remanescentes de Israel, que é o povo Judá, né, o povo de Judá, fosse levado em cativeiro babilônico? A gente sabe que tem todas as implicações do cativeiro. Sim. Mas por que ele permitiu que o povo fosse levado? Para que o povo babilônico conhecesse que só há um único Deus que é verdadeiro, porque a glória desse Deus seria manifesta no meio daquele cativeiro. Então assim é com a nossa vida também. Às vezes ele permite que coisas ruins aconteçam para que a glória dele se manifeste e outras pessoas, através da nossa vida, possam ter uma experiência religiosa com ele. Eu acho isso fantástico. É fantástico, fantástico. É algo impressionante sobre como a gente tem que parar, às vezes, para pensar um pouco longe do nosso umbigo, né? Às vezes a gente está passando por alguma situação, ou igual a gente está agora passando por uma situação, né? Com uma grande oportunidade de falar para os outros, uma oportunidade que talvez a gente não tenha tido tão clara assim antes de acontecer tudo isso. E a gente só faz reclamar, só faz pedir, resmungar e murmurar. E não dá valor ao processo e à oportunidade que está sendo dada nesse momento em que as pessoas normalmente, em período de cativeiro, em período de guerra, em período de problema, é quando o coração ele fica mais suscetível, né? Para que a gente consiga falar de Deus e a pessoa parar para prestar atenção, pelo menos, né? Sim. Tem um outro texto aqui, Li, que é 2 Coríntios, capítulo 2. Eu não sei se eu vou achar esse texto agora. Cara, é um texto que até a Agatha usa muito, sabe? Muito. Aliás, foi com ela que eu aprendi esse texto, né? Eu não vou achar agora, não. Se eu não achar agora, eu passo a semana que vem, ok? Eu trago ele na semana que vem. Mas uma coisa que a gente precisa entender, e eu acho que é um ponto alto desse texto também, é que ser imagem e semelhança de Deus é servi-lo. E servi-lo é servir as outras pessoas. Então você veja, ele permitiu que Nabucodonosor fosse rei para que através de Nabucodonosor os planos dele fossem cumpridos, né? E assim é com cada filho de Deus, né? Ser filho de Deus é seguir o exemplo de Deus o máximo que a gente conseguir, o máximo que a gente puder. Isso é ser filho de Deus, é ter a profissão, herdar a profissão do Pai, é seguir os passos do Pai. Na Bíblia, a história do Pai é contada através da vida dos filhos. Por isso que quando você vai para as genealogias começam assim, genealogia, e esta é a genealogia de Noé, Sem, Cã e Jafé. Por quê? Porque é através da vida dos 3 filhos de Noé que a história do pai vai ser contada. Sim. Então, quando a gente é chamado de filho de Deus, a gente é chamado de filho de Deus também com essa finalidade. Para que o caráter de Deus, a história de Deus seja revelada na nossa história, no nosso caráter.
Exato. E era isso que Deus queria com Nabucodonosor. Então, assim, legal, ele mostrou para Nabucodonosor o que iria acontecer até o fim. Legal, ele mostrou. Mas ele mostrou com um objetivo. Mostrar para Nabucodonosor que o único soberano que existe na Terra é ele, Deus. E que ele, Deus, através da vida de Nabucodonosor, ele queria fazer grandes coisas. Sim. Mas nós vamos entender a partir da semana que vem que Nabucodonosor tomou uma outra decisão. E essa que é a beleza do texto, é a gente ir digerindo e ir vendo os detalhes e o desenrolar aí da história, porque eu não sei você, mas normalmente quando a gente lê o capítulo 2 de Daniel, a gente nem reparou nesses detalhes que a gente discutiu aqui hoje. A gente foca tanto na estátua, a gente foca tanto na estátua, a gente foca no sonho, e a gente às vezes deixa passar os detalhes da narrativa. E esse é o objetivo do nosso estudo aqui, né, Mayara? A gente falar da narrativa. Amiga, antes de encerrar, a Cris está perguntando qual que é a versão da sua Bíblia. A minha? Você indicar aí. Nova Almeida e atualizada. NAA. Isso. Tem mais alguém perguntando alguma coisa aqui? Deixa eu ver. O Macenildo Carvalho está perguntando: os adivinhadores souberam depois do sonho que Daniel contou ao rei? Eles reconheceram a Deus? A Bíblia não, o texto não diz. Que não fala, né? Não, pode ser que eles soubessem do que aconteceu, do sonho, mas não, que mas não eles também... Eles... Não. Não disse eles reconheceram, né? Só Nabucodonosor. Quer dizer, nem Nabucodonosor assim, né? Ele começou um processo de reconhecimento, né? Mas os outros não. Os outros... Se os outros reconheceram, foi através do decreto que ele fez. Porque ele adorava fazer decreto, né? Já que vocês não vai por bem, eu já vou impor, porque aí ninguém contraria as minhas ordens, porque eu não gosto de ser contrariado. Exatamente. Se tem uma coisa que a gente pode falar de Nabucodonosor é que ele não gosta de ser contrariado. Mas eu posso falar pra você? É legal isso aí, porque a gente precisa criar identificação, sabe? Porque essa história aí é pra gente também. Não é só uma informação histórica. E eu acho mó barato que a gente vai pro texto, se identifica com Daniel, se identifica com Ananias, Misael e Azarias, mas ninguém tem a audácia de dizer, não, eu me identifico com Nabucodonosor. E se você quer a verdade, nós somos muito mais Nabucodonosor do que Daniel, do que Ananias, do que Misael, do que Azarias. Com certeza. Né? Só a parte que eu li aqui falando de Daniel ser totalmente equilibrado já não sou eu. Equilibrado, prudente, cauteloso. Não conheço, não. A gente é Nabucodonosor, mas queria ser Daniel, entendeu? Em processo de Daniel, assim, né? Em processo de Daniel. Amiga, vamos dizer então depois pro pessoal, a gente precisa enviar os materiais eu vou enviar. Da semana passada. A gente vai enviar depois. Se você tá aí no Instagram e quiser receber e ainda não entrou no nosso Melhores Amigos, manda mensagem inbox aí pra gente colocar, tá bom? O pessoal do Facebook a gente vai postar na timeline mesmo, né? Não precisam se estressar. E a gente volta na semana que vem com o estudo começando no capítulo 3, tá? Então, todo domingo, 3 da tarde, horário de Brasília, você vem pra cá, a gente estuda a Bíblia junto. E essa é a nossa vida de domingão. Amiga, obrigada, viu, por mais um estudo maravilhoso aí com você e a gente aqui repartindo com a galera. Semana que vem a gente volta. Ora pra nós, pra gente encerrar. Oro. Vamos orar então. Bom Deus, nós te agradecemos por esse estudo, essa conversa, na verdade, né? E pelos detalhes que o texto nos trouxe, pelas informações que a própria narrativa tinha para trazer e as impressões que elas gerou em nós, as lições, as convicções novas, talvez. Nós te agradecemos muito. Agradecemos porque o seu caráter ele foi revelado aqui, a sua intenção de fazer uma aliança com todo e qualquer tipo de pessoa para que seja a sua imagem e sua semelhança. E nós queremos, ó Deus, sermos a sua imagem e a sua semelhança. Mas reconhecemos que somos ainda muito orgulhosos, prepotentes, arrogantes, intempestivos. Ou seja, temos muitas características de Nabucodonosor na nossa vida. Então, nos transforma, bom Deus, para que nós possamos ser mais a sua imagem e a sua semelhança, que possamos te servir servindo as outras pessoas, Senhor. Por favor. Nos ajuda a ir crescendo no conhecimento desse livro tão incrível. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos que nos acompanharam, obrigada aí pela companhia, você no Facebook, no YouTube, você que estava aqui no Instagram também. Terça-feira a gente se encontra aqui,
tá? Que a gente tem live com o Pastor Wallace. O assunto vai ser relacionamentos abusivos. Cara, Então, essas lives com ele são muito boas. muito boas. Olha, eu tô aprendendo demais. Eu rachei de rir semana passada. Ele é maravilhoso. Terça-feira a gente vem, então, 9 da noite, tá bom? Você aí que tem interesse nesse assunto, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. E no domingo que vem, 3 da tarde, estamos de volta aqui com o nosso estudo bíblico com a Mayara. Amiga, muito obrigada, viu? Fica com Deus. Valeu, Li. Fica com Deus. Um beijo, até semana que vem.